Olá, meus amores. Hoje continuamos com o Novo Testamento, Mateus, e iniciamos o capítulo 16. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles razoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isto, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantaste? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Bem, pelo meu entendimento, pelo que eu entendi desse trecho, Jesus, primeiro, né, fala com os fariseus e os saduceus, conforme ele vem tratando nos outros trechos. Pelo que eu percebi, os fariseus e os saduceus, o tempo todo queriam testar Jesus Cristo, né? Provar que ele estava mentindo, que ele não era o Messias. Então, o tempo todo eles tentavam testar, né, Jesus. Só que Jesus, o tempo todo provava que ele era realmente o Filho de Deus, através dos milagres, através das curas. E no segundo versículo, quando ele fala que os fariseus e os saduceus sabem muito sobre quando que vai chover, quando que vai fazer sol, quando vai dar tempo ruim, quando vai dar tempo bom, mas não sabe reconhecer os sinais do envio do Filho de Deus, e reforça chamando-os de hipócritas, porque eles fingem, né, não reconhecer, porque os sinais estão ali, os sinais são dados, mas eles não querem aceitar. E Jesus reforça no versículo 4, né, falando que eles são pecadores, querem continuar no pecado, e para eles é muito cômodo assim não aceitar que Jesus, os ensinamentos que Jesus veio trazer, né? E no final, quando ele fala sobre o pão, ele reforça que ele já provou, já deu sinais mais do que suficientes, porque ele não fez só uma multiplicação de pães, até esse momento, fez 2 multiplicações de pães, onde
mais de 4.000 homens, né, entre homens, mulheres e crianças, muito mais, se alimentaram e ainda sobrou cestos cheios de pães, né? E isso foi mais do que prova. E ainda assim eles solicitavam mais provas, mais sinais dos céus. E Jesus, para concluir, ele diz, mas Jesus diz, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Ou seja, Jesus estava alertando para que as pessoas não seguissem as doutrinas, né, dos fariseus, que estava totalmente distorcido com os desejos e os ensinamentos de Deus. Então, até hoje nós temos muitas doutrinas que, quando você para avaliar, são coisas ruins. Agora, a gente consegue distinguir o que é bom e o que é ruim. Por vezes, nós não sabemos distinguir o certo do errado. Mas, na maioria das vezes, sim. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E baseado nos ensinamentos de Jesus, o que ele nos deixou, nós temos as regras do que devemos fazer para andarmos no caminho do bem. E se a gente quer ficar no caminho do bem, a gente precisa olhar para os ensinamentos. E existem muitas doutrinas que, se a gente parar para avaliar o que é bom e o que é ruim, a gente vai ter certeza de que parte dela é ruim. Então, quando Jesus fala para se guardar da doutrina dos fariseus, é justamente isso. É para a gente verificar o que realmente a gente tem que seguir, que vai nos levar para o caminho do bem, que vai nos levar para o reino dos céus. Se a gente conseguir distinguir isso, né, a gente já está muito à frente. Então, só para resumir, para os nossos dias atuais, o que fica nós precisamos ficar muito atentos com relação às nossas ações, porque muitas das vezes a gente fica em dúvida do caminho a seguir, mas a gente sente quando a gente está fazendo uma coisa boa ou má. Então, nós devemos repensar quando formos tentados a fazer algo ruim, para que a gente não faça. Que a gente continue andando no caminho do bem, fazendo boas coisas, fazendo boas escolhas, para que a gente realmente evolua enquanto ser humano. E isso é feito a cada dia. Só para finalizar, eu vou pedir para minha filha continuar a leitura para que eu possa acompanhar junto também, porque nos próximos dias, devido à cirurgia, eu não vou poder falar. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E amanhã nós nos encontramos novamente.